Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast de 2020 na área, meus amigos, minhas amigas. E aí, foi bem? Passagem de ano, Natal? Anderson, meu amigo Anderson, como é que foi seu Natal, seu ano novo? Como é que tá 2020 já para você? Boa noite, boa tarde, bom dia para os nossos queridos ouvintes, sim. Feliz 2020 para todos, tenhamos uma caminhada cheia de luz e paz. Graças a Deus foi muito bom, foi tranquilo. As festas foram tranquilas com a família, com os amigos, e recarregados para 2020, que a temporada vai ser longa. É isso aí, eu passei o ano novo com o Anderson. Anderson Tião, meu amigo. E é o segundo Réveillon que passamos juntos, meu amigo? É o segundo seguido. Na verdade, teve outro, alternado teve outro, mas o segundo teve seguido. Outro. Não, vocês estão achando que tropeirão é uma família. A gente se ama, se odeia e depois a gente faz as pazes. E comer tropeiro. Meu nome é Gilvan Marçal, eu sou jornalista e adoro esse Tropeirão Cast e faço em parceria desse meu amigão Anderson Gonçalves. A gente fala de futebol mineiro, a gente fala de esporte de Minas. A gente fala, por enquanto, de futebol, mas aparecendo alguma coisa aí, vai ter um Minas e São Paulo no basquete, aí eu tô de olho. Se tiver uma coisa bacana, a gente conta aqui. E tá começando o Tropeirão Cast 20. Anderson, é o Tropeirão Cast 20 de 2020. É cabalista? Uma bela coincidência, hein? Beleza! Sinal que a gente vai ficar rico esse ano. Vamos ou não vamos? Vamos trabalhar para isso, né? Contamos com nossos ouvintes, Que trabalhar, Anderson. Mega Sena, meu filho! Da virada eu não consegui, já era. Então vamos lá, o episódio de hoje. Hoje nós estamos com energia renovada, ano novo, novas esperanças, que nosso time e o seu time consigam os objetivos. Vamos ser campeão, se não ser campeão, pelo menos que seja bom de assistir os jogos, né? Essa coisa de vencer, perder faz parte do jogo. O legal é, gostei do jogo que eu vi. Esse é o mais importante do que ganhar os títulos, porque não dá para ganhar todo ano. E no episódio de hoje nós temos no cardápio Cruzeiro. Tem uma conversa a conversa de hoje. Thiago Neves do River no Boca. Eita, lelê. Temos um pouco dessa celeuma que aconteceu nessa última semana sobre esse grupo de executivos, né, que está gerenciando o Cruzeiro, e um episódio estranhíssimo sobre o contrato da Adidas, e vende camisa, a camisa está vendendo, e o sócio-torcedor não está pronto ainda. Uma bagunça. E vamos tentar botar isso num prato e a gente degustar pedacinho por pedacinho. E também o mercado da bola. Quem tá entrando, quem tá saindo, 150 mil, vai dar para todo mundo ficar, já tem alguma coisa acertada, tá todo mundo saindo, tá todo mundo ficando. Vamos falar bastante do Cruzeiro. Do Atlético, Xará parece que foi-se. Vamos ver, Anderson vai contar pra gente essa história, Xará foi ou não foi. A gente vai falar um pouco sobre o mercado da bola do Atlético, sobre um pouquinho do estádio e o que está praticamente fechando essa semana é Dudamel realmente deve ser o técnico do Galão. Então vamos falar um pouquinho disso. E o América, mercado da bola. Quem está chegando, quem está saindo. Parece que o América está com uma estratégia interessante de roubar bons prospectos dos times rivais da Série B. Está trazendo gente do Operário. E a gente vai falar tudo sobre isso aí. Pronto, meu amigo Anderson? Pronto, mas não podemos esquecer do aniversariante do dia. Quem tá fazendo aniversário hoje? O Cruzeiro Esporte Clube é uma das glórias do estado de Minas Gerais, ao lado de América Mineiro, do Atlético Mineiro, 99 anos. 99 anos de Cruzeiro, gente, tô sendo irônico. Hoje vai ter uma festa
bolo e guaraná muito doce para você. Se você nasceu em 70, 80, você teve Dona Xuxa buzinando a musiquinha na sua orelha. Ô, Cruzeiro, atualmente as coisas não estão... Vamos baixar o back. Isso aí, baixou. As coisas não estão boas hoje. Amanhã melhora. E eu desejo toda a felicidade para o pessoal do Cruzeiro, para os cruzeirenses, e que seja um ano da retomada. Ainda mais que o número fechado, 2020, sabe? Numerologia. Que seja um ano que as coisas comecem a melhorar para o time do Cruzeiro. Anderson, quer mandar um abraço para todos os cruzeirenses e para o time do Cruzeiro? Quero demais, parabéns ao Cruzeiro, para a instituição, para a história que teve Dirceu Lopes, Tostão, Sorin, Fábio, Dida, entre tantos outros, Raul Plaza, entre tantos outros ídolos da história do clube, assim, que é quase centenário, tem uma história bonita, sua torcida apaixonada, não está cada vez mais unida em prol do time, mostrando com a força do cruzeirense que vai ajudar esse time a se reerguer. Então, parabéns ao Cruzeiro pelos 99 anos. E é hora de trabalho de reconstrução, não é para o centenário, não, para os próximos 100 anos. Fala não. Vamos voltando com a Xuxa. Abelbeck. É isso aí. Eu tive a oportunidade, Anderson, de conhecer e trabalhar com Dirceu Lopes. É uma instituição. Cara, gente fina. E aí, o pessoal, eu morava lá em Pedro Leopoldo, o pessoal, acho que eles não tinham a dimensão do tamanho que é Dirceu Lopes. Então, no dia dos 99 anos do Cruzeiro, abração para Dirceu Lopes lá em Pedro Leopoldo, hein? Ô, pessoal do Tropeirão, pessoal ouvinte, faz o Tropeirão chegar nas ureias lá do Dirceu. Abração para todo mundo que ama o Cruzeiro, porque o time pode subir, o time pode cair, o time pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas quem é torcedor não abre mão do seu time. Simbora então, Anderson? Simbora. Ou então, já que começamos a falar de Cruzeiro, vamos inverter. Vamos fazer essa coisa. Vamos misturar esse feijão, essa farinha, esse tropeiro aí. Vamos falar do Galo. Então, toca o sino, vamos falar de Galão. Meu amigo Anderson, a gente tem a participação sempre, né, dos nossos ouvintes. E aí, tô lá, checando o e-mail, e um amigo meu, o meu novo amigo, né? Porque cada ouvinte que manda um e-mail para mim vira um novo amigo, porque a gente conversa tanta abobrinha por e-mail que aí os caras acabam ficando amigos nossos e é muito bacana. E aí o Bruno de Paula, lá de Brasília, o cara é psicólogo, o cara é cabeção, o cara é inteligente. Ele percebeu que eu devo ter falado uma abobrinha no episódio passado. E aí falou assim, não, ô Gilvan, ele mandou um e-mail para mim, ô Gilvan, eu acho que você tá meio enganado, que você falou que você quer um diretor que com poucas laranjas faça uma limonada. E aí começamos a rir, eu e Anderson, e o Anderson não acreditava em mim. Eu falei, não, isso foi de propósito. Mandei um e-mail pro Bruno, falei, não, foi de propósito. E se você quer saber se foi de propósito, eu explico aqui agora. Você acredita em mim, Anderson, que foi de propósito? Que eu falei que com poucas laranjas a gente quer um diretor pro Cruzeiro. Nós estamos falando de Atlético, mas ele me questionou sobre Cruzeiro. E aí, com poucas laranjas, a gente faça uma limonada. Eu falei assim, cara doido. E aí, você acredita em mim ou não acredita? Que eu Acredito. Acredito. Você tinha razão, a explicação foi boa. Mas você não acreditou na hora, não. Você passou desapercebido. Foi, também passei. Esse cara dislexo danado. Mas o Bruno de Paula, lá de Brasília, psicólogo, ficou atento e me ironizou. E eu tô brincando, falei, ô Bruno, eu fiz um pouquinho de propósito, e talvez um pouquinho errado, ninguém nunca vai saber se eu acertei ou se eu dei um migué, que é, o Cruzeiro precisa de um dirigente tão articulado e tão quase que milagroso para fazer essa transição com inteligência, a transição do futebol, né? Porque um período magro, que ele tem que ser um cara tão articulado que ele, com poucas laranjas, faça uma limonada. Então ele tem que fazer um milagre da pluralidade da vitamina C. Gostou dessa? Piorei a pluralidade da vitamina C. E aí ele brincou, eu falei assim, pô, Bruno, então me manda uma outra pergunta, manda pra gente falar do Galo, já que ele é atleticano, então manda outra pergunta. Então, ó, Bruno,
Tá respondido a parte do milagre, hein? O Cruzeiro precisa de um dirigente de futebol que transforme laranjas em limonada. Se algum dirigente fizer isso, me chama que eu adoro limonada. E ele nos fez uma pergunta assim: Ô Tropeirão, qual é o técnico, que tipo de técnico, ou tipo de time que já trabalhou com jovens, como o presidente do Galo quer? Sim, um time de jovens, que tipo de modelo de sucesso, né, na história do futebol brasileiro que poderia ser usado como referência pro Atlético. Parece que o presidente do Atlético, até explica para o nosso ouvinte, parece que o presidente do Atlético que é um cara que saiba trabalhar com juventude. Explica para a gente, Anderson. É isso mesmo. Um abraço, Bruno. Muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, respondendo a sua pergunta, o Sete Sete Câmara, presidente do Atlético, quer mudar o perfil do elenco, quer que ele comece a trabalhar com jovens, usar mais as categorias de base. Ele estava tentando fazer isso desde o ano passado, só que ele tinha o cara errado na mão, que era o Alexandre Galo, que saía fazendo as contratações meio fora de propósito aí. E só que agora ele quer continuar. Aí apostou no Medalhão, foi Levi Coupe, depois tentou o Rodrigo Santana, também não funcionou, segundo ele, Wagner Mancini, menos ainda. Só que ele quer esse perfil de treinador, que saiba trabalhar com as categorias de base, que consiga revelar alguns jogadores, como o Atlético já revelou recentemente o Marquinhos, o Bruninho subiu para a categoria profissional. Ele quer mais isso. Na história do Atlético, Bruno, eu posso te falar que o Atlético teve um único momento, tirando os anos 60 e 70, que basicamente os jogadores eram criados dentro de casa. Nos anos 80, não sei a sua idade, mas se você der uma pesquisada, há uma geração que tinha Reinaldo, Toninho Cerezo, Éder Aleixo, Luizinho, João Leite, Odair, Silvestre. O time foi vice-campeão brasileiro, batia de frente com o Flamengo, campeão do mundo do Zico, etc. Foi a única vez que o Atlético, depois surgiu o Sérgio Araújo. Foi essa época que o Atlético teve mais perto de sempre fazer esse tratamento, de trazer jogadores de dentro de casa, no caso do Galo. Depois o time começou a querer buscar jogadores de fora, teve algumas experiências ruins, a tal da Selegal de 94, que tinha Neto, Luiz Carlos Vinck, Renato Gaúcho, Darcy. Era um time assim, no papel, não, que time incrível, quase rebaixou o Atlético em 94. Aí o Atlético desistiu um pouco dessa postura e tentou mesclar jogadores de casa e de fora, mas o Atlético sempre teve uma dificuldade de deixar os jogadores de base serem aproveitados no profissional. Então, muitos bons jogadores foram perdidos assim. Antes da gente conversar, o João até citou o Dedê, lateral esquerdo, jogou no Borussia Dortmund, fez uma carreira bonita na Europa. O Dedê jogou muito pouco aqui no Atlético, porque quando ele estava começando a se firmar no profissional, venderam e os treinadores na época não davam muita moral para ele, não davam muita importância para ele. Ele estourou de verdade na Alemanha. Olha que absurdo. Então, no Brasil, times que realmente têm esse processo, essa política assim, de sempre revelar com frequência, é o Santos, é o São Paulo. O Flamengo estava tentando isso há algum tempo, mas não deu certo. O Flamengo também é muito comprador. O Flamengo só também na era do Zico, que formou muito jogador em casa. Mas São Paulo e Santos são os times que mais trabalham com a base dos grandes. Vitória da Bahia trabalha, América, mas assim, dos gigantes, São Paulo e Santos. Podemos citar recentemente o Leão, que revelou o Diego, Robinho, a geração toda campeão brasileiro de 2002. Depois, o Muricy Ramalho já teve outro trabalho com o Neymar, Paulo Henrique Ganso, André, que jogou no Atlético, né? André Balada, para quem gosta de apelidos para lembrar, né? O André Bebezão. O Muricy também participou no São Paulo Futebol Clube do Expressinho, que tinha um time principal do São Paulo, que era com o Tele Santana, mas esse time tinha um time alternativo, que era o Expressinho, que tinha o Juninho Paulista, Caio, KT, Rogério Ceni, veio desse time, e esse time era como se fosse um time de transição para o time profissional, entendeu? Então, esses são os trabalhos. Eu posso citar, o mais recente de todos atualmente é o Grêmio, que tem um time de transição, que joga os meninos lá, que o Renato Gaúcho, o Tony Anderson, que era jogador do Cruzeiro, foi para lá.
Tem alguns outros jovens que já estão... Tem um time só de transição que disputa os torneios, que é a Copa RS, que é... Eu acho que o que falta é assim, é uma geração, sabe? Você tem o Luan, você tem o Cebolinha, você tem o que foi pro Barcelona lá, o meio. O Arthur. O Arthur. Então você tem uma geração. O que falta nesses times mineiros, não é só do Galo, não. Que é assim, são gerações daquela safra, né? Você tem várias safras da base. Não, é muito gato pingado. E nós vamos falar disso hoje, o Bruno e ouvintes do Tropeirão, sobre o Flamengo tá boicotando lá a copinha, porque vai usar os meninos no campeonato estadual, o Atlético Paranaense já faz isso, que é, como é que a gente semeia o time de base? Tem que semear, os moleques tem que botar para testar. Só o famoso assim, o terrão tem que jogar. O que é terrão? No basquete tem isso, vinha também lá do Corinthians, lá, que botar a molecada do terrão para jogar. E aí, se não pegar esses meninos para jogar contra o Mamoré, contra os times menores do Campeonato Mineiro, fica difícil de olhar os potenciais que estão jogando. Você vê alguns jogos da Copinha e fala, opa, legal. Não, então vamos testar esse menino. Aí traz 3 meninos da Copinha e coloca no time de base. Eu acho que um dos melhores exemplos disso vem até antes do Expressinho de São Paulo, que é o São Paulo do cilindro da década de 80, que é a geração Menudos. Por que era Menudo? Era um monte de moleque jogando, Miller, Silas, Carecone, que vinha do Guarani, não era da base, mas era uma questão, já tinha um pouco mais de experiência. E aí você montar um time mesclado, mas sempre com a meninada. E por que isso é importante? Não é para ganhar título, gente. Às vezes dá para ganhar. Igual você tem um time como Neymar, Ganso, aquele time bacana do Santos que foi campeão da Libertadores. Mas a molecada, ela às vezes assim, um jogador como o Nenê, o Dedê, lá que era do Atlético, ele é um jogador mediano que dá uma grana aos times. Você vê o balanço, o orçamento do Atlético, do Cruzeiro, do Palmeiras, do São Paulo, tá lá. X milhões de venda de jogador. De onde esses caras vão tirar essa grana? Se não mostra os meninos. Se o menino não é colocado na prateleira para ser vendido, ninguém compra. Ou se compra a um valor menor do que realmente ele valia. Aí descobre que o cara é craque depois que ele já saiu do país. Aí já era. O que você acha? Eu concordo plenamente com o que você falou, porque a categoria de base hoje, ela é tratada pelos times. Vamos fechar só nos nossos aqui, tanto Cruzeiro quanto Atlético, no lugar. Ela é fechada, ela é trabalhada de uma forma muito equivocada ainda, que ela é muito custo e não tem muito retorno para o clube. Por quê? Porque o clube não sabe, o menino chega na casa dos 20 anos, 21 anos, não foi aproveitado no profissional, às vezes se dispensa o jogador, não empresta, não faz ele rodar, não usa no time principal, não vende, aí você tem um investimento assim, desde os 10 anos de idade até os 20, assim, o cara não retorna, o clube não recupera. A categoria de base do Atlético, ela custa mais de 50 milhões de reais por ano. Hospedagem, mora lá na Cidade do Galo, viagem, disputa de torneios, ajuda de curso para os jogadores, sei o que. Então, tem toda uma estrutura ali que exige. Só que na hora que você pega o balanço, ela de vez em quando ela não se paga. Porque você não tem um retorno financeiro, você não consegue colocar jogadores igual o Marquinhos e o Bruninho, que subiram agora para o profissional nessa reta final do Brasileiro, eles tiveram contrato renovado, deram um aumento de salário para os caras, porque eles foram assim, exceções. Eles foram exceções da regra, porque normal, o Marquinhos estava lá o ano inteirinho para ter trabalhado e nenhum técnico olhou. Foi só na necessidade que eles resolveram puxar o menino lá. Mas é porque... Nem no Campeonato Mineiro eles deram chance para o Marquinhos e para o Bruninho. É porque o futebol ele trabalha excessivamente a lógica do jogo. Eles acham que futebol é só o jogo. Existe o negócio futebol. E sem o negócio futebol não existe o jogo futebol. Não é o primeiro que entra primeiro, não. Se você não tem a grana para manter o time, ele vai embora e morre. Eu estou falando da Portuguesa, gente. Sim. Então o cara já foi finalista de Campeonato Brasileiro e vai morrer. Por quê? Porque não gera um negócio.
Olha que beleza. Não, eles tentam vender um jogador de 80 milhões de reais e não conseguem, porque você não consegue gerar um monte de jogador que vale 80 milhões de reais na primeira, né? Em vez de vender 8 de 10. Ah, mas tá vendendo jogador demais. Cara, a produção tem que ser grande. Justamente, assim, esse jogador é um jogador mediano, dá para ele jogar no Avaí. Infelizmente, com o futebol que ele tem hoje na categoria de base do Atlético, ele dificilmente vai ser titular. Mas eu acho que ele jogaria bem no Avaí. Ele jogaria bem no... A gente acha que só existe Barcelona e Real Madrid, Flamengo, São Paulo, Atlético, Cruzeiro. Não. Existem mais Corinthians. times. Isso. Existem mais times no mundo, por exemplo. Se o cara não se deu bem aqui, moleque aqui, ele vai lá, vai jogar no Sport Recife, se deu bem, tá emprestado, tá fazendo um tour, tá jogando uma Série B, e aí volta valorizado, volta com rodagem. Não, fica aqui tanto de gente, com 20, 21 anos, não sei o que, lá no time, aí depois manda o cara embora, porque assim, acabou seu período aqui, já era. Aí o cara não estudou, não teve nada para fazer na vida, treinou a vida inteira e perdeu a oportunidade. Ou o jogador é malandro e fala assim, malandro que eu digo assim, um empresário fala assim, melhor você pular fora daí, cara. Se você não pular fora daí, esse time vai matar a sua carreira. Aí ele começa a voar. Porque o jogador, por exemplo, um jogador médio de categoria de base, ele pode ser um jogador lindo jogando no campeonato árabe. E aí, beleza, você fez a transferência, o moleque explodiu lá. Se ele fizer uma segunda transferência, o Atlético ganha, qualquer outro time ganha, porque ele é o time formador. Não tem isso? Tem, isso mesmo. Então, quanto mais você ter pluralidade de jogadores seus, da sua base, distribuído pelo mundo, mais chance de você ganhar o percentual de time formador. Ou eu estou errado matematicamente? Não, você não está errado, porque a conta é essa. Assim, se o cara, toda vez que houver uma transferência, o clube formador, que é uma norma da FIFA, tem direito a 5% desse valor como o clube por ter formado o atleta, ter investido assim. Então, realmente, assim, se você não vai usar, se você conseguir equilibrar o uso da categoria de base junto com uma venda, você vai ter sempre um potencial de revenda toda vez que esse atleta se destacar. Claro que vai ter, como diz, as quebras, né, as perdas, né, isso é inevitável, mas por isso que o raciocínio de Sete Câmara faz sentido quando ele quer um treinador assim, porque o treinador brasileiro estava muito mal acostumado de chegar e falar assim, eu quero ganhar não sei quanto por mês, eu quero colocar, eu quero uns 15 reforços. Não. Aí o cara fala assim, pô, o clube não tem. Aí o cara não vai nem no CT da categoria de base para saber se tem algum menino que pode ser, mas tá cru. Pô, mas quando que ele vai ficar pronto? Nunca. Ele tem que ter esse trabalho. Inclusive, eu posso te falar aqui depois, só para você concluir, uma lista de jogadores aqui que estão retornando para o Atlético, que o Atlético pode reemprestar ou pode aproveitar no próprio elenco. Ou o Pelé foi pronto para a Copa de 58? Ele era nem titular. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Essa cegueira, o negócio é de 58, os caras não aprenderam até hoje. De repente o moleque explode, pô. É isso que os grandes europeus estão fazendo, que quando eles estão chegando aqui, buscando menino de 16, 17 anos, que eles vão terminar de formar o menino do jeito deles, já sabe que o menino tem talento, só precisa lapidar. Aí a revenda é isso. Eu dou um exemplo do Éder Militão, que jogava no São Paulo. Já daqui como lateral direito. Jogador médio, ainda joga na seleção, que se bem lapidado, ele vai virar um Casimiro. Onde ele joga? Com coincidência. Lá no Real Madrid. Aí ele foi pro Benfica, fez uma boa temporada assim. O Benfica comprou ele barato aqui, revendeu ele por quase 70 milhões de euros. Hoje ele vale quase 140, que ele dobrou de valor assim. Olha só, isso em menos de 1 ano e meio que foi acontecendo. Por quê? Porque o Benfica teve a visão que os clubes brasileiros às vezes não têm, de conseguir deixar o cara assim em evidência, joga um pouco, vai. O último time brasileiro que conseguiu fazer isso assim com o jogador, esconder ele bem, pôr ele no momento certo, foi o Internacional com o Pato, lá em 2006. Mas o Pato, assim, quando surgiu, todo mundo assustou. Quem é esse menino? Alexandre Pato, não sei o que tal. O Pato arrebentou no Mundial, não sei o que tal, foi pro Milan. O resto é história que a gente sabe que o Pato escorregou na carreira, por causa dele, porque talentoso sempre foi. Mas o Internacional soube fazer isso na época. E os clubes brasileiros não têm feito mais isso.
Pra gente fechar a resposta pro Bruno, ele estava querendo assim falando sobre assim, vai ser só a gente vai ter um dirigente, que é o Sete Câmara, só obcecado em pagar dívida e vendendo jogadores de valores. Eu acho que, para a gente terminar essa questão do negócio futebol e o futebol jogo, se você gasta 50 milhões na formação de base por ano, no mínimo, isso é negócio, estou falando de negócio, no mínimo você tem que vender 50 milhões. A base tem que ser mantida pela base. Certo? Certo, já tem que pensar na base como para ela se autossustentar. Ela tem que ser autossustentável. Ou seja, então você só vai ter lucro depois dos 50 milhões. Ou eu tô Exatamente. errado? Não, mas no caso da categoria de base, aí assim, como você precisa formar jogadores, se ela empatar, se ela pagar os custos dela, já está de bom tamanho, sabe por quê? Porque você não tem que ficar tirando recursos do profissional, Do bolso, não. do bolso para coisa, entendeu? Se empatar, já está de bom tamanho. Eu acho que dá para fazer 70 a 85 milhões por ano em vendas de jogadores. O grande problema é que os caras acham que tem que vender um Neymar por ano. Não tem um Neymar por ano. Eles querem fazer uma venda única, com valor alto, valor agregado muito alto. Não, vende no atacado mesmo. Empresário burro, cara. Assim, tem que assim, é melhor vender sempre e vender que vende mais quem vende sempre, né? Tá vendendo. Ah, mas ô Gilvan, aí você tá querendo mercantilizar demais o futebol e aí o time fica sem jogadores. Você não, cara. Tem que produzir o dobro. Tem que produzir 3 laterais esquerdos e o time tira um. Os outros 2 eu vou jogar no lixo? Não, eu vendo. Produzo mais 3. Produzo mais 3. A pergunta é, por que não tá produzindo 3 por ano, por temporada? Sim, ao ponto do absurdo. Tem um amigo meu que vive me perguntando, será que lá na base do Atlético não tem nenhum lateral esquerdo que possa jogar, ou pelo menos incomodar o Fábio Santos, para ter que buscar o Lucas Hernandes no Peñarol do Uruguai, que não conseguiu fazer 6 jogos, ele fez 5 jogos com a camisa do Atlético, e todos muito mal, jogou muito mal por sinal, todos eles assim, e foi pagar caro, o Galo pagou 3 milhões de dólares no cara. Não, e time de base não tem reserva, não. Então vamos falar que só tem 20, que só tem 11 jogadores no time de base? Não, claro que não. Tem. Então no sub-20 tem uns 30, no sub-17 tem mais uns 30, no sub-14 tem mais uns 30. Simples, faz uma conta aí, gente. Tá? Esses jogadores estão morrendo. Eles estão alimentando o sonho dessa molecada e eles não estão chegando por incompetência desses caras e não saber fazer dinheiro. Não dá para usar todo mundo. Se não dá para usar todo mundo, vende uma parte. Porque eu sei que tem gente querendo em outros mercados. Claro que às vezes eles não têm poderio financeiro para montar equipes. Assim, vamos dar um exemplo. O cara não tem como fazer um time de base. Digamos assim, um time de base do Náutico tem como ser do mesmo nível do Cruzeiro do Atlético? Não. Então esse cara vai se interessar pelo nosso zagueiro. Não, João, não precisa nem longe. Só não vai vender caro. Não precisa nem longe. Aqui dentro de Minas, e como toda a maioria dos campeonatos estaduais, os times começam a treinar metade de novembro, fim de novembro, início de dezembro, para estrear, fazer a pré-temporada e começar o Mineiro, que agora é dia 22 de janeiro, 21, 22, que o jogo do Galo foi antecipado contra o Uberlândia. E esses clubes, eles têm um poderio financeiro muito baixo, então eles saem contratando assim, abaciado, assim, contrata 11 aqui, 11 lá, faz contrato de 3 meses, assim. Se os clubes grandes começarem a fortalecer parcerias com esses clubes, você põe esses jogadores para rodar. Põe lá no Uberlândia, que é um mercado grande, e vai dar visibilidade. Põe no Vila Nova, que é aqui perto, empresta 3, 4 jogadores. Não emprestar um time inteiro, não. Pega assim, ó, você não precisa de um atacante, um volante, não sei o quê, toma. Você está precisando de um lateral? Põe esses caras para rodar nesses clubes assim, e você dá potencial, inclusive, para revenda, para esses clubes disputarem uma Série D, aí valorizar ainda mais, assim, aí dar calendário o ano todo para esses clubes. Tem várias possibilidades. Você precisa só de fazer um exercício menos preguiçoso para o negócio caminhar, entendeu? Eu acho que é uma discussão mais ampla, né? Não é só futebol, não é só o jogo lá dentro.
e a gente precisa, os times precisam aprender. A gente vai falar mais de dinheiro quando a gente chegar no Cruzeiro, sobre a questão da Adidas e seus contratos. Então, vamos fechar o pacote. Bruno, muito obrigado pela participação. Manda e-mail aí, gente. Manda e-mail para o tropeirãocast@gmail.com ou pelo Twitter, @tropeirãocast. Manda pra gente, a gente vai ler, vai discutir. Ficamos aqui mais de 20 minutos discutindo uma ótima pauta, uma ótima pergunta do meu amigo Bruno, lá de Brasília. Mais notícias do Galão, meu amigo? Temos demais. Bora. O Atlético já tem os retornos de pelo menos 6 jogadores, mas pode chegar a 10. O Atlético está com o retorno do Edinho, que estava no Fortaleza, atacante. Esse deve ficar. Do Cleiton, também atacante, que estava no Vasco. Esse foi um tiro no pé do Galo, que o Galo contratou, gastou uma fortuna do Figueirense, e ele não vingou aqui, não vingou no Bahia, não vingou no Vasco. Vai ser um problema pro Galo. Com o Iago Mansur, que tá... Minuto. Comprou o Cleiton com esses 2 meninos na base. Ah, sim. Bora. Só um parênteses pequeno, segue o jogo. O Iago Mansur, que estava jogando a Série B pelo São Bento, assim, que pode ser reaproveitado, é lateral. O Leonan, que estava no Botafogo de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, e o Danilo Barcelos estava no Vasco, lateral esquerdo. Já teve no Galo, teve no América, estava no Vasco, fez umas temporadas boas no Galo. Ainda podem voltar Lucas Cândido, que é volante, né? Estava no Galo, estava no Vitória na Série B. Daniel Penha, que é meia, estava no CRB. O Capixaba, no Vila Nova de Goiás. E o Yuri, estava no Sport. Então o Atlético pode ter todos esses jogadores de volta. Detalhe, esses jogadores aqui não são, tirando o Leonan, o Daniel Penha e o Lucas Cândido, o resto não surgiu no clube. São jogadores que o Atlético, todos que o Atlético contratou, mas contratou mal porque assim, eram jogadores que não chegariam para resolver o problema do clube. Contratou assim, são medianos para baixo, assim, eles servem para clubes desses que eu citei, Vitória, CRB, Vila Nova, não estão no patamar de jogador do Galo, entendeu? Então, assim, se for para contratar meia boca, assim, melhor buscar dentro de casa. Acabou de chamar a base de meia boca? Vamos lá, não. Tô te zoando. Vamos lá que tem mais. O ano começou e as coisas continuam a mesma coisa aqui no Tropeirão Cast. Xará vai jogar no Portland Trail Blazers? Não, é o Portland, mas não é o Trail Blazers. Mas ele não tem altura, não? Vai jogar com o Carmelo Anthony? Não. Vai jogar, no caso, é o Portland Timbers, que é o time da MLS. Não, esse eu não conheço. Que joga lá a Liga Norte-Americana de Futebol. Inclusive, o irmão do Xará joga lá, que é o Diego Xará, é volante. É assim, como se fosse um xerox, literalmente, uma cópia do outro, assim. O Galo ainda não confirmou, mas essa venda é certa, vai para o time norte-americano. Já o time americano Portland já até publicou um vídeo com a camisa, fazendo mistério, perguntando quem será esse jogador, assim. É o Xará, tá lá com suas trancinhas, sei o que e tal. O valor está girando em torno de 26 milhões de reais. O Atlético vai ficar com 70% desse valor. Só que ainda o Atlético não vai ficar com tudo, porque o Atlético deve ainda para o Júnior Barranquilla pela compra dele em 2017. Ainda deve metade da compra. E esse processo está na FIFA. É muito lindo isso. O Júnior Barranquilla já acionou o Atlético na FIFA. Então, o Atlético tem pressa de concluir essa negociação por 2 motivos. Para pagar essa dívida ao Júnior Barranquilla, que ainda faltam mais, acho que 3 milhões, são 3 milhões de dólares. O Xará custou 6, o Galo pagou 3, ainda faltam 3. Então, o Galo vai ficar com o total desse valor dos 26 milhões. E porque o Atlético vai querer lançar esse valor no balanço dele, de 2020. A venda foi concluída em 19, só que por uma manobra contábil, para dar um superávit no negócio, vai jogar no balanço de 2020. Não vai jogar no balanço. Que lindo. Ai, meu Deus. Próximo. Antes de chegar no Dudamel, Guilherme Arana no Atlético? Então vamos lá. Guilherme Arana jogou no Corinthians, foi vendido para o Sevilha, foi revelado na base corintiana. Teve consulta do Atlético pelo jogador, que hoje ele está jogando na Atalanta da Itália. Atalanta, inclusive, se alguém tiver oportunidade, assistam a Atalanta jogar. É a melhor surpresa do futebol italiano nos últimos anos, tá? Brigando ali entre os 4 primeiros do campeonato italiano, classificou para as oitavas de final da Champions League.
ano passado já tinha classificado para a Liga dos Campeões. Está fazendo um campeonato muito digno, muito honesto. Meteu 5 na cachola do Milan, 5-0. Amassou o Milan, que obrigou o Milan a trazer o Ibrahimovic de volta, assim, para tentar resolver algum problema. O Guilherme Arana é do Sevilha. O Atlético fez uma proposta. O Thiago de Lima, que é o empresário dele, confirmou que houve essa proposta, só que o Sevilha não aceitou. O Sevilha quer vender ele em definitivo, que ele não adaptou, ou vende, emprestar não aceita mais não. Só que o valor é alto. O Atlético fez a consulta, fez a proposta. Guilherme Arana dificilmente vem, porque ele é muito caro. Ainda mais que entraram na jogada Palmeiras e Grêmio, assim, pelo jogador. Ele fez um bom campeonato, bons campeonatos pelo Corinthians, assim, mas ele tem mais cartaz assim, do que bola nos últimos tempos. E ele é muito indisciplinado. Ele chega nos clubes, ele acha que já vai ser titular. Foi assim no Sevilha, foi para o banco, não aceitou a adaptação na Europa. Foi para o Atalanta também, não se adaptou. Assim, mas daí foi um problema dele. Porque aqui no Brasil ele era tratado como um pequeno gênio da lateral esquerda. Muito mimado, garoto paparicado da base corintiana, só que ele nunca entregou pela a fama. A fama dele ele nunca entregou o futebol que se vendia dele. Então, mas é bom jogador. Para o nível brasileiro, se acertasse, seria um bom reforço. Para mim, eu não acho. Mas fazer o quê, né? Vem lá de fora, é maravilhoso. Não deu certo no Sevilha. Ai, meu Deus do céu. Segue lá. Deu certo na Atalanta. Ele tá lá, ele tá no banco da Atalanta e nem relacionado para todos os jogos. É porque lateral hoje é super valorizado, né? Porque os times não conseguem formar nada que presta, e qualquer um cara que joga mais ou menos a estilo Guga, aí ganha visibilidade. Esse cara não me irrita, não. Eu vi Cafu, Leonardo, Roberto Carlos, Jorginho. Ai, que dó que dá desse povo. Bora. Vamos pro Dudamel pra gente fechar o Galo. Fechou ou não fechou, meu Deus do céu? Que novela. Gente, fechar tá só todo mundo do universo já cravou, menos o Atlético que não quer confirmar ainda. O Sete Câmara esses dias fez uma sondagem, deu uma entrevista falando, brincando que pode não ser ele, tal, fazendo um mistériozinho. Só que até a imprensa venezuelana lá toda já confirmou. O pai do jogador confirmou que eles estão vindo ao Brasil para acertar negócio, que ele já está se desligando da seleção venezuelana. Então, assim, falta só o anúncio, entendeu? Só o anúncio, e a não ser que aconteça uma hecatombe, uma catástrofe que vai ser outro treinador. Já tem acerto de valor de contrato, 2 anos de contrato, valor mensal, da comissão técnica, tudo, assim, os trabalhos, assim. Uma bobagem, que já deveria ter anunciado, porque o Atlético volta dia 8. Na próxima quarta-feira já se reapresenta. Já deveria saber quem para ele já se ambientando, conhecendo, etc. Porque, de repente, eles estão colocando uma capa nele escura, com óculos escuros e boné, nesse calor de Belo Horizonte, para andar no CT, para ninguém reconhecer. Aí, ao invés de já deixar as coisas claras, assim. Isso é bem ruim. Nós falamos disso há uns 2 episódios atrás, que deve ser alguma questão de cláusula contratual que está impedindo qualquer tipo de visibilidade, né, para poder mostrar que o ex-técnico da Venezuela vai ser o técnico do Atlético. Eu acho que é uma boa, já falei isso, e torço por ele. Eu acho que desses caras que estão vindo da gringa aí, pode ser o que mais dá certo, mas tem que dar molecada boa para ele jogar. Não tô falando de cracão velho, não. Moleque bacana que vai suar a camisa. Ele gosta de trabalhar com jovens. Bora para a próxima? Por falar em cracão velho, deixa eu matar uma do Atlético aqui. O Ricardo Oliveira, ele tem uma sondagem real, presidente da Inter de Limeira, do interior de São Paulo, que quer contar com o jogador. O presidente lá da Inter de Limeira, ele confirmou o contato, tentou a negociação com o Ricardo, dizer que está difícil pelo salário alto, tudo assim, mas ele não perdeu a esperança, não. Então, ele quer montar um time de veterano lá. Já sondou o Fernando Praz, o Luiz Fabiano, agora o Ricardo Oliveira. Então, assim, o pastor do Galo assim, pode até deixar o clube e ir para a Inter de Limeira. Está com 39 anos, contrato dele até o fim deste ano, né, 2020. E pode ser uma alternativa, né, para dar uma reduzida na folha salarial do clube. Né? O Ricardo ganha acima dos R$400 mil por mês. Para ser coerente, se você traz o Dudamel que quer trabalhar com jovens, para que você vai ficar com o Ricardo Oliveira?
agradece os trabalhos, seja feliz e adiós, meu amigo. Vamos para a próxima? Bora. Cruzeirão? Vamos falar do aniversariante. Do aniversariante. Toca o sino, toca o sino, toca o sino. Por onde começar? Vamos começar. A gente, vamos fazer com que a gente fale da diretoria, falar de administrativo. Falamos muito de administrativo de dinheiro agora no Atlético. Vamos falar de administrativo depois. Hoje, acordo, abro o Globo Esporte, Thiago Neves no River e no Boca. Me explica, pelo amor de Deus, isso, porque eu quase caí de tanto rir quando eu li. Então vamos lá, assim, quem deu, vamos dar crédito a quem tem que dar, né? Foi uma notícia do André Hernan, que é do Sport TV, que tem um programa lá do Central do Mercado, então, falando que River e Boca sondaram o Cruzeiro, o empresário do Thiago, na verdade, o Cruzeiro não, o empresário do Thiago, que é o Leandro Lima, sobre a possibilidade de contar com ele para 2020. Qual é a situação, como seriam os trâmites, assim. Então, tanto Boca quanto o River estariam monitorando o Thiago Neves. Assim. O Cruzeiro, obviamente, não comenta isso, porque está em litígio duplo com o jogador, que é, além da questão judicial, que o Thiago pediu 16 milhões na justiça, e ainda tem a possibilidade do Thiago não sequer se apresentar ao Cruzeiro na próxima semana, porque há uma tentativa de acordo para se livrar. Caso essa ação da justiça perdure, assim, que por enquanto o Thiago está com esse sentimento. Assim. O Thiago Neves, a gente sabe que teve um grande desgaste com o Cruzeiro nos últimos tempos, foi colocado como símbolo dessa derrocada do clube, uma Série B. Então, o Boca e River estariam interessados. Só que nós temos que ter um pouco de cuidado com essa notícia, porque o cara capotar para cima, como estão sendo veiculados, o staff do jogador que deixou isso vazar. Ou seja, aí já a complementação do noticiário que o André deu, assim, a gente procurou algumas fontes próximas também para saber. Então, as fontes nos confirmaram que, na verdade, o staff do jogador que vazou isso. Ou seja, vazou para dar aquela valorizada, para trazer, para colocá-lo assim, em evidência que ele é um jogador, apesar dos 34 anos, ainda tem mercado. 2 gigantes do futebol América do Sul estariam de olho, etc. Anderson, vamos jogar limpo com o nosso ouvinte? Posso? Você me permite? Pode, eu falei. Foi o staff que vazou porque é para valorizar. Você me permite? Tá. Querido ouvinte do Tropeirão Cast, eu e Anderson somos jornalistas, velhos de guerra. Nós vamos dar uma aula grátis de como é que faz a assessoria de imprensa. Eu trabalho com assessoria de imprensa. Na noite, na fim de tarde do dia 1º, dia 1, saiu uma notícia no mesmo Globo Esporte falando que o Cruzeiro teria que pagar 1 milhão para o Thiago Neves até fevereiro por desempenho em 2019. Que além daqueles 16 milhões, ele teria que ganhar 1 milhão e pouco, 1,2 milhão pelo desempenho em 2019. Porque se ele jogasse 42 partidas na temporada, ele ganhava lá um plus a mais. Isso saiu dia 1º. Ok? Aí o que acontece? No dia seguinte, dia 2/1, o dia de hoje, que a gente está gravando o Tropeirão, você pode estar escutando no futuro, saiu uma matéria falando que o Thiago Neves está sendo sondado pelo Boca e pelo River. Sabe como é que chama isso? Para cada notícia um pouquinho mais escura, você põe uma notícia mais clarinha, que aí você torna o contexto mais cinza. Vocês entenderam? Aí, daqui mais uma semana, brota uma outra notinha sobre alguma coisa que o Thiago Neves está sendo sondado para não sei o que, do exterior, não sei o que. Você vai amenizando e sumindo com aquela informação que é a mais importante, que o Thiago Neves está reclamando 17,2 milhões do Cruzeiro. Essa é a informação que o cruzeirense tem que botar na cabeça. Eu duvido que Thiago Neves tem futebol para jogar no Boca e no River. Quer complementar, meu amigo?
Não, você foi exatamente no ponto, que é exatamente isso, tem esse dinheiro que o Cruzeiro ainda tem que pagar para o Thiago por causa de desempenho, que tá na cláusula do contrato, para ver como é que o contrato do Thiago com a antiga diretoria foi amarrado de um jeito que só beneficia. Não, não, Só beneficia. dá um tempinho. É um bando de vagabundo. Ué. É um bando de Por vagabundo, i- o cara que aceita um contrato que o cara ele é pago por ter jogado os jogos que deveria jogar. Você vê que por isso que o Thiago ia às redes sociais para defender o Itaí Machado, meu amigo, meu Não, parceiro. não, Tem que ser parceiro mesmo. eu chamei o cara de vagabundo, assim, eu não é medo de processo, não, porque eu tenho certeza disso. O cara que faz esse tipo de coisa, assim, você é contratado, você é ouvinte, você é trabalhador, você assinou a sua carteira, você tem que ir lá 22 dias do mês trabalhar, não é? Ó, de segunda a sexta, de vez em quando tem um sabadão para fazer, não, tá lá. O chefe chamou, tô lá batalhando. Você ganhar um aditivo por ter ido os dias que você deveria ter realmente jogado. Você tem que estar disponível para o time em todos os jogos do campeonato. Se tiver machucado, tudo bem. Mas se você estiver disponível, beleza, tá tranquilo, você está cumprindo o seu contrato. Não. Eu vou criar um aditivo por ele fazer aquilo que ele deveria fazer. É tipo assim, eu vou pagar um salário a mais para o lixeiro porque ele passou aqui em casa e pegou o lixo. Mas não é isso que ele tem que fazer? Não é a função dele? Exatamente. Entendeu? Exatamente. O futebol tem umas regalias que se assemelham muito à política. Sim, Ponto. exatamente. Entendeu? Quando Exatamente. você mistura um negócio como futebol com política, que não é tão limpo, você, gente, que coisa feia. Tudo que você tiver que fazer uma comparação com política nesse estado atual do nosso país, não é coisa boa, infelizmente. A gente vai batalhar para que seja melhor, mas é feio esse tipo de aditivo no contrato. Não deveria os times aceitarem. Aceitam porque tem negociata no meio. Mas aí quem tem que provar é o Ministério Público, o povo lá que é de direito. Outra notícia do Cruzeirão aí, meu amigo. Vamos. Tem... Mercado da bola. Vamos deixar o dinheiro pro final. Mercado da bola do Cruzeiro. Vamos lá. O Cruzeiro confirmou o empréstimo de 3 jogadores que não farão parte do elenco de 2020, que é o lateral esquerdo Patrick Bray. Quem? O Patrick Bray. Esse cara joga onde? O Patrick Bray estava jogando no Curitiba nessa temporada passada. Desculpa. É porque. Vamos fazer o histórico dele rapidinho para o nosso ouvinte. Faz isso não sacrifica o nosso ouvinte, É não. coisa rápida, não, é coisa rápida. Ele foi contratado em 2018 junto ao Tupi, né? O Uhum. Tupi, ele fez um bom campeonato mineiro, o Cruzeiro contratou, aí ele veio para 2019, o Mano aproveitou muito pouco, acabou sendo emprestado para o Curitiba. Aí ele voltou, o Cruzeiro não vai reaproveitá-lo, aí ele vai jogar no Apoel do Chipre. Aí o camaronês Joel, que já teve no Cruzeiro algumas vezes, voltou no passado, estava no Marítimo de Portugal, e ele vai retornar para o clube português. O Cruzeiro vai receber 100 mil euros, não, 100 mil reais, desculpa, 100 mil reais até o fim da temporada europeia. E o Renato Kaiser, Quem? que Mentira, gente. Como é que é o nome do cara? Renato Kaiser. Eu prefiro Baker, prefiro Walsh, prefiro essa galera bacana aqui do Polo Cervejeiro de Belo Horizonte. Minha preferida é a Aleluia. Já tomou, Anderson? Já também, aleluia, é muito boa, gente. Pode Muito tomar. Ele é feito lá boa. em Santa Luzia, é muito boa. Laut é muito boa. A Loba também é muito boa. Tudo a galera aqui. Polo Cervejeiro. Agora esses caras aí da... Como é que é o nome do cara? Renato Kaiser. Ai, meu Deus. Continua. O Renato Kaiser, ele estava emprestado também. Ele agora vai voltar para o Atlético Goianiense. Vai ficar lá onde ele jogou em 2018. Aí ele voltou esse ano. Fez alguns jogos. Teve poucas chances, assim, falar a verdade. O Mano Menezes não deu moral para muitos jogadores assim que teriam algum potencial. Mas, enfim. Se não joga na retranca, não tem chance com ele. Não é exatamente, não é retranqueiro. Então, assim, mais reforço do Cruzeiro. O Cruzeiro demitiu o Marcelo de Gian, que era o diretor de futebol do clube. Né? Então, só confirmando que a reformulação do departamento de futebol continua. Tentou o Marcos Pastana, que é diretor de futebol do Curitiba, mas descartou o Marcos Pastana, né, como dirigente. Ou seja, ainda estava esperando Alexandre Matos, que é o nome que o Cruzeiro quer, mas o Matos está tentando, segundo
fontes próximas a ele dizem que ele está querendo ver qual que é esse projeto do Cruzeiro. Ou seja, quer saber se o Cruzeiro tem alguma coisa real, de fato, pode oferecer para ele trabalhar, ou se ele vai vir como o fazedor de limonada com laranja, como diz você. Que isso, concatenou ideias. Continua, muito bom. Mas a melhor notícia desse período virada de ano foi a compra do Orejuela. O Cruzeiro exerceu o direito de compra dele por 50%. Quanto que pagou? $1,5 milhão de dólares. De dólares. Pouco mais de 6 milhões e 800 de reais, assim, por 50%, junto ao Ajax. Só que tem um porém nisso. Primeiro vamos explicar como foi a transação. O dinheiro não saiu do bolso do Cruzeiro, saiu do investidor, inclusive o investidor conhecido, faz parte do conselho gestor, que é do Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH, que fez lá o investimento. Ou seja, na verdade, ele que é o dono de 50% do Orejuela. Ele é lógico, ele é esperto, o Orejuela é jovem, 24 anos, tem um poder de revenda grande ainda. Só que o Orejuela pode não ficar no Cruzeiro. Pode não, ele não tem que ficar, é diferente. Vamos botar os verbos no lugar aí. Dificilmente ficará porque ele não quer jogar a Série B, nós até comentamos. Não é que ele não quer, não. Você faz um investimento desse e não dá visibilidade pro cara, como é que o cara vai... Exatamente. Aí o Cruzeiro, principalmente pro jogador e pro Cruzeiro que adquiriu, para poder ter poder de revenda e lucrar um dinheiro no futuro, entendeu? Então, você comprou para botar na prateleira. Isso, exatamente. Comprou para botar. Não é futebol, é negócio, viu, gente? Você fala que depois eu pego no pé, que eu sou mercantilista. Simplesmente fez um negócio com o cara. Vai botar na prateleira, vai emprestar para um time desse, sobretudo um time de visibilidade, vai jogar. Potencialmente tem que jogar num time que está na Libertadores. Ainda teve, nesses dias também, teve uma sondagem real. O Vasco e o empresário do Dedé confirmaram que sondaram o Dedé para voltar para o Vasco da Gama. O Dedé não foi revelado no Vasco, mas estourou no Vasco, foi revelado no Volta Redonda. O Cruzeiro vai avaliar isso também. O Cruzeiro, assim... Eu, no lugar do Cruzeiro, não faria muita força, porque o Dedé tem um salário muito alto e seria a oportunidade de recuperar parte do dinheiro que investiu em 2013. Foi 14 milhões de reais na época para comprar o Dedé. Então, assim, há a possibilidade, assim, vamos ver se o Cruzeiro vai topar ou não esse negócio com o Vasco da Gama. Ainda está na fase de sondagens, agora que os times vão começar a retornar, o mercado vai dar uma esquentada, assim, porque as férias vão acabar, né? Semana que vem tem representação dos clubes, inclusive o Atlético, Cruzeiro, o América já se representou, mas o Cruzeiro volta semana que vem. Muitas coisas vão acontecer nesses próximos 7 dias. E saberemos mais sobre o Dedé, se voltar para o Vasco, e tá regredindo na carreira, viu? Nada contra, mas mesmo na Série B, o Cruzeiro é maior que o Vasco. O Vascaíno vai ficar uma arara comigo, mas do ponto de vista organizacional... se o Dedé tinha que ir para um time um pouco maior. Você quer sonhar com a seleção? Copa do Mundo tá chegando, irmão. Bora. Aí tu vai jogar... O Dedé tá com 31 anos, né? Então difícil. Com 33 lá. Vai chegar com 33, mas para zagueiro ainda dá, porque... Não, tá no elenco. Você não precisa ser titular para ser campeão do mundo, não. Exatamente. Então, isso aí. Assim... Tem jogador que foi campeão do mundo, mas não entrou em campo. Nem por isso o cara deixa de ser importante pro elenco. Cito o Ricardo Rocha, Copa de 94. Meu amigo, aí entramos... Terminou ou não terminou? Não, é que a gente vai falar... Não, dá para juntar, porque nós vamos falar agora da questão da Adidas, que eu ia contar a história do torcedor que foi comprar a camisa, mas dá para juntar no mesmo assunto. Pode juntemos. Então, essa semana passada fizemos um episódio elogiando esse grupo diretivo, novo grupo diretivo. Tem que criar uma sigla. Conselho gestor ou núcleo diretivo transitório, pode escolher. Núcleo diretivo. Núcleo diretivo transitório. Núcleo diretivo transitório. NDT. Então, o NDT, viu? A gente tem que arrumar um jeito de melhorar as coisas. O NDT, elogiamos Vitório Medioli, o pessoal lá do Locamig, o cara do supermercado BH. Da Nova Safra. Isso aí, beleza. Elogiamos os caras. Aí, na primeira coisa que os caras fizeram, chutaram o pau da barraca. Tem um contrato com a Adidas e o Cruzeiro, não foi só a Adidas que divulgou, e o Cruzeiro promovem a nova camisa. E na noite
o nosso amigo Medioli fala que vamos pensar aí, vamos arrumar um jeitinho de cortar esse contrato, porque esse contrato não é bom pra gente. De fato, o contrato não é bom. Então, explica pro ouvinte, ô Anderson, esse contrato Vamos lá. do Adidas é Vamos bom ou não? lá. Nossa, o contrato é muito... Seja breve, porque esse assunto é chato pra caramba. O contrato é muito ruim mesmo, porque o Cruzeiro tinha com a Umbro um contrato de 6 milhões de reais por ano, fixo, mais um percentual de venda, assim, e um enxoval, uniformes, peças, etc., que era entregue ao clube. Ele abriu mão desse contrato para fechar com a Adidas um contrato até 2022, com um enxoval que ele tem que pagar pelo enxoval, o Cruzeiro tem que pagar para ter o uniforme, e teria o percentual de vendas das peças, seja qual for. Só que esse percentual de venda, o Cruzeiro só teria direito se vendesse acima de 180 mil peças. Então, o Cruzeiro assim, pegou um adiantamento de luvas, que foi 2,5 milhões de reais, que inclusive o Cruzeiro já até torrou ele para pagar 13º salário do atrasados, assim, tá quase colocando a casa de... Já pagou até parte dos 13º do pessoal, até com os dirigentes lá estão colocando a casa em ordem. Então, o contrato, nesse aspecto financeiro, ele é ruim porque ele obriga o clube a ter que ralar muito, muito, muito para vender 180 mil peças, sendo que o recorde do Cruzeiro é de 120 mil peças. E a média do Cruzeiro é entre 85 e 100 mil peças de vendas. Assim. Então, pensando financeiramente, esse é o resumo do contrato. O Cruzeiro já sinalizou com a Adidas que quer rescindir. Vai ter uma reunião no próximo dia 9, na próxima quinta-feira. E vão tentar colocar novos aditivos nesse contrato para conseguir fazer alterações que sejam mais vantajosas para o clube, que possa dar alguma rentabilidade, até mesmo ter que pagar o enxoval. O Cruzeiro está pagando para ter uniforme, entendeu? Me explica, você me contou que tem outros casos de parcerias da Adidas que são diferentes dessa do Cruzeiro. Cita um aí pra gente. Cito, vou citar Boca Juniors e River Plate. O River é patrocinado pela Adidas já tem 40 anos, assim. Aí a Adidas resolveu pegar o maior rival, fez uma oferta muito boa, que tirou a Nike do Boca. O Boca vai receber 10 milhões de dólares por temporada, livres, independente de vender 1 milhão de camisas, 10 milhões fixos. Se você pensar, 10 milhões de dólares é muito mais que muito uniforme patrocínio master de time brasileiro. O River vai receber 9 milhões de dólares, inclusive está dando uma briga lá com eles por causa disso. Fixos também. Durante o contrato até, acho que 2026, alguma coisa assim. Não estou me lembrado. Mas o Boca trocou a Nike pela Adidas justamente por isso. Então, são acordos que mostram a diferença de tratamento da empresa alemã com os clubes. O Internacional também está no mesmo modelo do Cruzeiro, só que o Inter está pensando diferente do Cruzeiro, que ele vai conseguir atingir as metas de venda e vai ter uma melhoria com o tempo com o seu percentual de royalties, de participação, entendeu? Então o Internacional está pensando diferente. Só que o Inter está numa fase financeira melhor. Então o Inter está apostando muito no seu marketing para ganhar no variável do que apostar no fixo, entendeu? O Cruzeiro não está podendo, nesse momento, pensar dessa forma. O Cruzeiro não está mal pagando as contas, imagina ter que pagar para pagar o uniforme. Entendeu? Uma breve análise. Achei ridículo a postura do NDT, do núcleo diretivo transitório, ou foi estratégia, né? O Cruzeiro divulga e depois fala abobrinha, que vamos acabar com esse contrato. Mas se vai acabar com o contrato, então nem deixa lançar. Aí, beleza. Então criou-se um imbróglio. Mostra a camisa, fala que vai caçar o contrato, aí a camisa é entregue pros sócios torcedores mais ativos do plano. Então, ou seja, já tinha camisa na mão do torcedor antes da camisa estar na loja e o contrato vai acabar, não vai acabar, não vai. Aí o Anderson me conta hoje que a camisa já começou a vender hoje. Isso. E o negócio está resolvido ou não está? Não, então, esse é o problema, porque o contrato é em vigor.
Então, assim, só que a reunião foi feita, só que o enxoval foi para as lojas. As lojas oficiais do clube já tem camisa que teve filas gigantescas para a compra de uma camisa de R$ 250. Foi o que eu disse no outro tropeirão. O fetiche do torcedor com a marca está sendo maior do que a racionalidade em relação ao acordo, entendeu? Que assim vai vender. Pode ser um boom inicial, mas não é a totalidade da torcida que vai ter essa grana para fazer esse volume de dinheiro. Digamos, vamos lá, quando você tem uma crise, para Adidas e para o Cruzeiro é uma crise. Para Nike, para Umbro, para Under Armour é uma oportunidade, certo? É assim que funciona o mercado. Vai ter Under Armour, que já teve suas experiências no Brasil, mas não deu certo, assim, vou pegar o Cruzeiro e vou fazer um trabalho a longo prazo. Vou meter um contrato bacana e falar, seu Cruzeiro, cancela esse trem aí, eu pago as multas e você fica comigo, eu te dou 5 milhões, mais um percentual bacana aí. Opa, beleza, melhor. Mas aí já vendeu a camisa, aí você tem uma camisa limbo do Cruzeiro disponível. Uma camisa assim, que é uma raridade, ela foi vendida em 3 dias. Sim. É muito estranho. Ou isso é tudo um jogo de cena para forçar a Adidas a mudar questões contratuais, o que para mim quase que é óbvio, sabe? Tá bom, beleza, é uma jogadinha empresarial lá do grupo para poder tirar uma grana a mais da Adidas. Ok, é entendível. O que eu acho que a gente precisa aprofundar nessa conversa toda é o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores. Nos últimos censos aí, se alguém tiver alguma informação nova, manda pra gente, vai no tropeirãocast@gmail, @tropeirãocast no Twitter e no corneta, gente. E o contrato fala assim, você tem que vender 180 mil itens. 180 mil itens é 2% dessa torcida. O Cruzeirense e o Cruzeiro não conseguem atingir 2% do seu público. Porque se fosse com o recorde do Cruzeiro é 120 mil peças, que dá 1,33%. O que eu estou conversando com vocês, ouvinte, esses contratos de uniformes, eles são muletas. Os times adoram preços fixos, né? Eu quero 5 milhões, eu quero 10 milhões, 7 milhões, porque ele não precisa se esforçar do ponto de vista de marketing. Ele não tem uma meta que é assim, não, já entrou 5 milhões, bora pro próximo. Se vender, vendeu. Se não vender, dane-se. A parceria ela não é tão interessante assim pro cara que vende uniforme. Imagina o cara que é patrocinador, que ele tem a camisa, patrocina a camisa e ele não consegue atingir 2% dos torcedores. Do ponto de vista de marketing, é um suicídio. Então, assim, eu gosto de contratos de produtividade. É bom. É melhor quando você ganha um fixo e da produtividade. É lindo. O problema é isso transformar numa muleta. Os caras não se esforçam para vender mais. Tem que vender mais do que 180 mil peças. A R$250 é difícil. Então que dobre, que sejam 300 mil peças com a camisa R$90. Eu acho que é isso que precisa melhorar nesse marketing de esporte no Brasil. Eles precisam entender que, assim, eu quero saber qual jogador do Cruzeiro vendeu mais camisa ano passado. Ninguém sabe. Não, pela numeração. E olha que a numeração é fixa. Ninguém justamente sabe. para tentar fazer isso. Ninguém sabe. E aí não tem uma concorrência, não tem uma questão histórica, tipo, poxa, vender uma camisa histórica do Dirceu Lopes, que eu já citei aqui, do Tostão, uma coisa promocional, fazer uma camisa retrô da Adidas lá do passado, sabe? Mas o problema é que coloca preços muito grandes. Eu adoraria ser um colecionador de camisas. Eu sou apaixonado por NBA. Nossa, sou louco por uma camisa do Dennis Rodman, lá do Bad Boys, do Detroit Pistons. E, sabe, eles conseguem, de certa forma, dar uma alfinetada disso. Puxa, eu queria ter a camisa do Dirceu Lopes. É isso, sabe? Bom, tô só dando uma alfinetada pra gente pensar muito além do que a Adidas é vilão. Adidas é vilão? Não, a Adidas é uma negociadora. O negócio com Boca Juniors é de um jeito, o negócio com o Cruzeiro é do outro.
Se você bater o pé, quem sabe a Adidas te dá alguma coisa. Agora, se você não bater o pé, a Adidas vai te dar o mínimo possível. Assim funciona o mercado. Não gostou? Sai do mercado. Mas o que foi que a diretoria costurou, né? A diretoria passada, prova assim, aí uma opinião minha, assim, que ela não, por mais que o contrato de produtividade seja interessante, mas pela forma que as coisas estavam sendo conduzidas, dificilmente o Cruzeiro poderia atingir, porque o esforço de marketing interno assim, era muito frágil, não tinha essa possibilidade. O Cruzeiro ficava fazendo açõezinhas de redes sociais, uma coisa aqui, uma coisa colar, mas um trabalho firme mesmo, assim, como já aconteceu alguns anos atrás, que tinha cada jogo do Cruzeiro no interior de Minas, Campeonato Mineiro, você tinha o time de futebol ia, só que chegava 2 dias antes, uma pequena caravana, que era uma loja móvel, tinha um monte de pessoas espalhadas pela cidade, assim, fazendo essa captação em pontos estratégicos de cidades polo, por exemplo. Ele fez isso em Uberlândia, em Divinópolis, em Patos de Minas, entendeu? Para interiorizar a marca. O Cruzeiro parou com esse trabalho. Franquia de loja que só vende coisa de esportes. Aí a rivalidade é tão grande, eles não gostam de dinheiro. A rivalidade, eles brigam entre si, Cruzeiro, Atlético, América. Esse time tá junto. Quando é dinheiro, nós estamos juntos. Quando é no jogo, no futebol, nós estamos separados. O separado é só dentro das 4 linhas. Das 4 linhas para fora, o que a gente pode fazer para aumentar o nosso bolso? Juntos. Eu te falo uma outra coisa assim, que aí o NDT, como diz você, ventilou fazer uma marca própria. Não, então vamos fazer o nosso próprio uniforme. Só que para isso acontecer, seria necessário pelo menos 4 meses do design, a confecção, a entrega, a achar um modelo, etc., para conseguir distribuir volume para o clube de futebol e volume para distribuição nas lojas e redes de lojas de esporte. Conversa com o pessoal do América, que já tem a estrutura pré-pronta, faz só esse primeiro ano, vamos fazer parceiro. A marca Esparta. O América tem a marca Esparta. Bora, difícil demais. Os caras são empresários, os caras são NDT, DTT, DST, mas continua sendo fraquinho. São fraquinhos. Desculpa. Eu elogiei semana passada, só que na primeira ação eu já não gostei. Vamos ver se eles consertam, fazem um contrato que presta e a coisa anda. E aí, meu amigo? Estamos com o Alexandre Matos quase fechando, aniversário do Cruzeiro, contrato da Adidas, e começa uma conversinha, coisa rápida, que eu achei até legal, mas é difícil, negócio duro, que é a questão do custo do Cruzeiro com as divisões de base, e começou o Vitório Bedioli numa série de entrevistas que apareceram falando sobre não usar mais ou capitalizar, né, vender sedes que não fossem pro futebol. E aí deu um sustinho em uma galera aí, né? Sim, a ideia dele é se desfazer de patrimônios físicos que, na verdade, eles geram só custos, dá prejuízo, que são os clubes sociais no Barro Preto, ali próximo à Avenida Augusto de Lima, Guajajaras, para quem é de Belo Horizonte, bem no centro da cidade. Então, assim, é um espaço gigantesco, que inclusive já é um protocolo que está circulando assim, de uma intenção de vender aquela área e fazer um shopping gigantão, tipo no estilo do Diamond Mall, assim. E é legal, lugar bom, né? Ali no Barro Preto. Sendo Barro Preto, etc. Inclusive, poderia incrementar o comércio no local, que já é muito forte com confecções de roupa, etc. E a sede campestre, que fica na região da Pampulha, que tem outro clube social, que também poderia ser, deixaria de ser um ativo passivo, que é um ativo do clube, né, um patrimônio, só que ele mal se paga direito, entendeu? Porque você precisa de sócios como um clube social tradicional. Uhum. Você precisa de ter gente pagando mensalidade, você precisa de ter um volume alto de pessoas que contribuem mensalmente, que paguem, etc., para se manter. Acaba que o clube tem que tirar de outras áreas do orçamento para manter esses clubes assim, entendeu? Então, o Cruzeiro, a Toca da Raposa, até a Toca da Raposa se pensou em desativar o CT da base da Toca da Raposa
porque esse projeto é antigo do Cruzeiro, de tentar fazer um único lugar, ampliar a Toca da Raposa 2, na verdade, e levar Todo mundo para lá. Todo mundo para lá, ficar num lugar só. Inclusive, para os treinadores observarem os jogadores da base de perto. Porque para ver jogador de base da perto, você tem que ir lá na Toca 1. Entendeu? A estrutura da Toca 1 é legal, é bacana. Mas se for... Tá vendo, gente? É tão estúpido. Essas coisas não aparecem, né? Tipo assim, pro treinador ver o treino do outro, ele tem que pegar um carro do sub-20. É, isso. Não, isso mesmo. Não, ele tem que andar, que a distância entre uma toca e outra dá uns 4, 5 quilômetros. Assim. É isso mesmo. Convenhamos, né? Isso é o século XXI. Aí depois o time cai pra Série B, ninguém entende por quê. Né? Fazer o quê? Bora. Aí, nesse interim, inclusive a Toca 1, que foi o primeiro centro de treinamento do time mineiro aqui, foi usado pela seleção brasileira na Copa de 82, para ter Santana, era super moderno na época assim. Ele também está na baia de fazer. Qual que é a ideia do Medioli? A ideia dele é se desfazer desses locais, desses patrimônios que geram custo, o Cruzeiro se concentrar em quê? No futebol, em ações de marketing para vender produto, vender o clube, vender a marca do clube, assim, porque na visão dele, eu concordo, quando você tem coisas físicas, você está gerando custo. O Cruzeiro é um clube de futebol. Ele tem que concentrar o quê? Na venda, na revenda, na manutenção do futebol, na venda da marca, porque é isso que sustenta o clube. Porque há dentro do clube diretoria de bocha, de vôlei, diretoria de ping-pong, eram coisas que estavam sugando o clube, que isso eles estão cortando, entendeu? Inclusive já tem funcionários lá que estão apreensivos que podem haver mais de 80 demissões até segunda-feira. Tem uma série de coisas que podem acontecer. Ou seja, a máquina Cruzeiro inchou de uma forma que o clube não se sustenta mais. E essa ideia de empresa ter patrimônio físico, ela é rica? Não. Se você pensar bem, todas elas estão buscando centralizar suas estruturas físicas num único lugar para facilitar não só a comunicação, mas também para diminuir os custos. Para que você vai ter 15 sedes diferentes, como prefeituras têm secretarias em vários pontos da cidade, você pode ter num lugar só, de forma mais racional. É isso que o Cruzeiro está pretendendo fazer. Tá começando a chegar o profissionalismo e o olhar empresarial dentro do Cruzeiro. E aí vai sangrar. Vai sangrar tanto. Tanto que ele já está observando, está para concluir o projeto de clube-empresa no Congresso, já foi aprovado no Congresso, etc. Já está indo para a sanção da presidência da República, que se ele passar, se ele for confirmado, ele pode gerar uma recuperação judicial dos clubes. Ou seja, você congela as dívidas, você renegocia elas, ganha tempo e ganha prazo. Tempo e ainda continua operando o clube de uma forma assim que essas dívidas não afetem o dia a dia, não afetem o patrimônio, não afetem o patrimônio, no caso, o elenco de jogadores, os funcionários, sei o que tal. O Cruzeiro vai poder renegociar isso, você dá uma segurada. Porque nesse prazo você consegue, inclusive, fazer a migração de clube recreativo para clube empresa. Mas nada contra a lei, não, eu acho legal, mas já nasce com uma muletinha, né? Toda vez tem uma muletinha perdoativa para eles. Na verdade, se você pensar bem, esse projeto novo de clube empresa, ele é uma nova, ele já está sendo apelidado de clube calote. Porque os clubes vão poder dar calote de novo no governo e seus credores. É por isso que eles não aprendem, eles não vêm para o mundo real para bater de cara com o muro, né? E aí, quando, beleza, olha o muro. Não, alguém vai quebrar o muro pra gente. Não, filho, o muro não vai quebrar, tem que bater a cara neles. Só que a gente fica perdoando. Um dia não vai dar tempo mais. Aí, beleza, quando tiver 50 anos sem uma Copa do Mundo no Brasil, aí a gente tá na hora de reagir. 50 anos sem Copa do Mundo, aí tá na hora de reagir mesmo. Meu amigo, vamos passar para o Americano. Antes do América, eu quero só fazer uma coisa do Cruzeiro ainda, para o nosso ouvinte. Hoje esse tropeirão tá recheado. Para o nosso torcedor do Cruzeiro, é porque recentemente, assim, foi até uma dica do nosso amigo Gilvan, mostrou sobre um stand-up que
alguns comediantes mineiros estão fazendo sobre a queda do rebaixamento do Cruzeiro. Então, aí eu fui atrás, fui conversando com as pessoas e tal. Aí fiz que eles têm umas esquetes sobre o rebaixamento do Cruzeiro. Está na internet, você pode procurar lá. Desculpa, estamos testando, que é o nome do grupo, é o nome do espetáculo, aliás, que é formado pelo Bruno Berger, o Bruno Costoli, o Thiago Souza, assim, eles vão fazendo esse tipo de sketchzinho, assim, falando que é bem engraçado. Inclusive, já aviso para o nosso ouvinte, eles estarão conosco e daqui umas 2 edições do Tropeiro, assim, que eles vão brincar com essa coisa do rebaixamento do Cruzeiro, como que eles fazem montam o espetáculo, como que monta os sketches, assim, é bem legal. Tem só um recadinho que vai ter um pouco de humor no Tropeirão daqui uns dias. Oh, é legal, bacana demais. Tem uma galera que não gosta de provocações, de zoeira, a gente tem que respeitar. O cara não gosta, beleza. Tem outro que gosta, a gente vai lá e brinca junto. Mas é importante a gente parar até para refletir, porque aconteceu aquele incidente com o pessoal do grupo do Porta dos Fundos, em função do sketch que eles têm no Netflix, que brinca lá com a sexualidade de Jesus, e aí que teve consequências. E é legal eu te perguntar para os caras, quando você brinca com um negócio que tá com tanta paixão, você não tem medo não, irmão? E é isso que é legal, pra gente saber um pouco mais sobre o mundo desses caras. Aí mexe com comédia, mexe com assunto que mexe com paixão. De vez em quando tem gente que apela. O legal é levar na esportiva. Afinal, não é? Esportividade. A gente tem que começar a ter maturidade para saber filtrar assim, o que é a crítica, o que é o escárnio da coisa. Assim. Porque às vezes a coisa tem que ser, e às vezes vale a pena ouvir uma piada mesmo assim, para você rir de si mesmo. A gente não pode ser tão ferrinho de dentista assim, não. Aquele que machuca o dente na hora que tá tirando a cara e não. Mas é legal. Nós estamos ampliando. O Tropeirão sempre inovando. Próxima pro América, porque senão a América vai ficar na rabeirinha do nosso Tropeirão Cast. Sim. Toca o sino. E o América, meu amigo, novidades? Temos. O América já voltou a treinar, inclusive. O América já foi o primeiro dos 3 da capital que voltou aos trabalhos. O América fez mais uma contratação, foi o meia Felipe Augusto, que jogou no Operário do Paraná, jogou a Série B, e foi o 4º reforço do América. O América está com uma estratégia bem interessante, Gilvan. O América já contratou o Alê, que era do Cuiabá, o Rodolfo também, que era do Cuiabá, o Rickson do Botafogo, e agora o Felipe Augusto exceto o Rickson, que é o mais jovem. O América tirou 3 jogadores titulares de rivais da Série B. Tirou 2 do Cuiabá, que fez uma boa campanha, e o Felipe Augusto do Operário. Então o América está meio desfalcando os rivais da Série B, assim, vai conseguir montar um time mais competitivo. Inclusive, reposição, né? Que o Felipe Azevedo já foi para o interior de São Paulo, o Marcelo Toscano foi para o Mirassol. Então, assim, mas, igual eu já disse, Felipe Azevedo sim foi uma perda. O Toscano já achou que não estava rendendo mais, o América fez bem em deixar ele embora. Mas o Felipe Augusto já vai ser apresentado, se não for sexta-feira, no início da próxima semana, mas o elenco já está treinando normalmente, já está pensando na estreia do Campeonato Mineiro, dia 22 de janeiro, que nós estamos perto, nós estamos no dia 2, então daqui 20 dias a bola está rolando novamente. Então, assim, o América está trabalhando. O América renovou o contrato dele de patrocínio com os supermercados BH, então o América já está com uma estrutura bacana financeira assim, de patrocinadores, que vai dar uma base financeira importante para tocar o ano de 2020, assim, sem sustos financeiros. O América está dentro das suas possibilidades, já falou que vai usar os meninos do Mineiro também, vai trabalhar mais assim. Se o América continuar essa toada assim, eu acho que tem boas possibilidades de fazer uma temporada muito digna, muito satisfatória. E o América já joga amanhã, né? Você tá sabendo, né? Não, Copinha, né? Eu ia falar da Copinha agora há pouco. Isso aí, o campeonato mais importante de janeiro é a Copinha. Copa São Paulo, amanhã o América já estreia, o Atlético também estreia amanhã. Ficar de olho é legal de ver, às vezes tem uns joguinhos chatos toda a vida, mas de vez em quando você vê um jogo e você, eita, moleque bom. E é bom de ajudar. Todos os jogos, o importante para o torcedor é que ele pode acompanhar todos os jogos da Copinha, 100%. Se não for na TV,
vai passar no Facebook. Ah, Então, legal. vocês podem acompanhar na rede social também. Muito legal. Dá visibilidade. Afinal, a mãe do zagueiro lá tá querendo ver ele jogar, ué. É bom, Exatamente. é bom. Então, assim, amanhã já tem América, amanhã já tem Galo na Copinha. O fato triste da Copinha foi esse lance lá do Flamengo, que não colocou o time e vai colocar o time para jogar o Campeonato Carioca. Muito estranho, muito discutível. Eu não vou render muito porque é time do Rio, não quer saber deles, não. Quer saber do nosso aqui. Mas é, no mínimo, discutível, sabe? A postura do Flamengo que quer mostrar que é o time exemplo, o novo time exemplo, né? Times exemplos do Brasil, cada temporada, cada geração tem um. O novo time exemplo acabou de dar um não exemplo, porque é não colocar o time em campo na Copinha. Meu caro, eu vou falar o seguinte sobre isso. Eu entendo que o Flamengo fez, mas a gente vai ter que ver isso com muito carinho, porque... Não, pode falar o que você quiser, que eu vou triturar você. Vai para falar. Não, eu tenho que ver com muito carinho, porque é o seguinte, eu acho que o Flamengo assim, fez 50% certo e 50% errado. 50% certo por quê? O time que chegou ao final do Mundial, parou, não tem nem um mês direito. Então ele tem que dar descanso a esses caras, porque o Flamengo tem novamente uma Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, etc. Sim, mas eu tô falando sub-20. De sub-20, beleza. O sub-20, ele está sendo sacrificado como no o 50% errado, que o sub-20 está sendo sacrificado no torneio de maior visibilidade do futebol brasileiro da categoria de base. Da categoria. É o campeonato mais importante. Então está sendo sacrificado. Então esse é 50% errado. E foi feito em cima da hora, assim, no ato de soberba do Flamengo, assim, que não quero disputar isso e que se dane, assim. Então o Flamengo tinha que avaliar isso com mais carinho, entendeu? Então, para finalizar e acabar com esse tropeirão, dando uma voadora no lustre na orelha do Flamengo. Já que não vai participar, fala que não vai participar antes e deixa outro participar. Simples. É verdade, exatamente. Entendeu? É isso. Tirou a possibilidade. Isso, você tirou a possibilidade de um outro time mostrar um novo talento. Quem sabe o novo rival do lado do time do Nordeste estaria jogando essa Copa São Paulo no lugar do time do Flamengo. Ah, não, ele tá lá, ele continua lá preso no Nordeste e o time dele de interior tá lá, porque o Flamengo deu um pitizinho e não vai jogar a Copa São Paulo. Feio, no mínimo feio. Fazer o quê, né? Ele quer dar exemplo? Tá começando mal. O famoso sentou na cadeira do rei e tá achando que tá podendo tudo. Cuidado com o bobo da corte, hein, meu filho? Meu irmão, é verdade. Logo toma um copinho de vinho envenenado. Meu irmão, quer matar o rei? Dá um copinho para ele. Mais alguma informação? Mais alguma? Não, era só complementar que o Cruzeiro também estreia nessa sexta-feira na Copa São Paulo. Boa. A gente matou o tri parada dura. Exatamente. O Cruzeiro joga contra o Trindade de Goiás. O Atlético Mineiro joga contra o River. O River do Piauí. E o Coelho joga contra o Volta Redonda. O América contra o Volta Redonda. Então, os trio mineiro a gente já sabe que estreia na Copinha. E vai ter transmissão pela internet, vai ter transmissão pela TV. Então, dá para acompanhar o jogo dos três, independentemente de ficar esperando a televisão montar a grade dela. E aí você vai ficar sabendo aqui. A gente vai dar sempre um pitaquinho sobre Copa São Paulo. Não gosto, acho chato demais. É lá que é o futuro. É lá que começam as coisas. Se você não começa a prestar atenção, você não está prestando atenção na totalidade do seu time. Você só gosta só do time titular do seu time. Não. O seu time é 14, 17, sub-20, sub-23 e o titular. É um time só. Eu acho que a gente deve se preocupar um pouco mais com a molecada. Porque se a gente quer ficar 50 anos sem uma Copa do Mundo, é porque a gente não se preocupa lá na base. Meu irmão, um abraço, um feliz 2020 de muita saúde para tu. Porque dinheiro eu sei que você já tem. É bastante, eu não estou conseguindo parar, fico até tropeçando nele aqui no meu escritório. Meu amigo, felicidades para você, felicidades para todos os nossos ouvintes nesse 2020. Que seja um ano bacana, cheio de... Eu gosto de saúde.
Você tendo saúde, o resto você consegue, irmão. Aí é correr para baixo, cabecear e correr para a torcida. Manda um alô para os nossos ouvintes final aí. Pessoal, um ótimo 2020, tanto no futebol. Vamos aproveitar e divertir com o esporte, não ficar tensos e nervosos. A vida tem que ser bem vivida. Muito obrigado pelo 2019, assim, que já foi muito satisfatório. Já conhecemos pessoas novas, tivemos novos ouvintes, nossa audiência está ficando legal, está crescendo, nós estamos chegando em mais pessoas, assim. Comuniquem com a gente, cornetem a gente, assim. A gente não tem melindre, não, a gente pode dar uma beliscadinha de vez em quando, assim, que a gente vai levar de boa, assim. Claro, aquela gentileza, né? Para beliscar, na brincadeira, na zoeira, a gente leva. Não precisa ser mal educado, não. Mas a gente também vai fazer o maior esforço possível para atender todo mundo assim e que tenhamos um 2020 muito iluminado, tá bom? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Aos meus amigos ouvintes, quero agradecer que no nosso primeiro episódio nós tivemos mais ou menos 100, 150 ouvintes. Começamos devagarinho e esse número já cresceu mais de 1.300% por episódio. É mais gente querendo ouvir, mais gente querendo participar e gradativamente a gente vai botar mais de vocês aqui dentro, conversando com a gente. Quem sabe fazer um online, porque você sabe, né? O tropeirão é feito online. Eu não estou do lado de Anderson, não. O Anderson está no escritório dele, eu estou no meu escritório e a gente faz online. Se você estiver em qualquer lugar do mundo, a gente pode te entrevistar. E gravamos tudo ao vivo. Simbora? Então vem com a gente. tropeirãocast@gmail.com ou @tropeirãocast no Twitter. E aquele famoso e de sempre, Inter! Outra vez!